Bom, pessoal, vamos lá. É, Então a gente estava falando sobre o processo de globalização. Então a gente tem aspectos negativos e os benefícios dos processos de globalização aí, tá? Então os aspectos negativos, a gente tem uma intensificação da desigualdade social, né? E a gente fala de uma desigualdade social, ela não está presa apenas a essa desigualdade como a do Brasil, por exemplo, né, onde você tem áreas extremamente ricas, mas também uma população com uma desigualdade fortíssima. Mas isso também, nós estamos falando de uma sociedade global, já que nós estamos lidando com globalização, e a gente vai ver isso presente em alguns mapas aí, tá? Mas isso muito presente em alguns países, mesmo os países desenvolvidos. Então nós brasileiros temos uma síndrome de cachorro vira-lata, tá? E vocês podem ir comentando aí se vocês quiserem. Uma síndrome de cachorro vira-lata que diz, os Estados Unidos é muito melhor do que o Brasil e tal, 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 e tal, 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 e que eles são melhores e tal. Mas é importante a gente trazer que o índice de moradores de rua nos Estados Unidos cresceu exageradamente nos últimos anos. É bom a gente trazer que os Estados Unidos é o maior consumidor e o país de maior quantidade de tráfico de drogas do mundo, tá? Então, quando a gente fala em país, que a gente traga países capitalistas que realmente fazem diferença, né? Como por exemplo a Hungria, que vai trabalhar com o capitalismo nórdico, né? Ou o que está acima do Canadá, ou o que está acima dos Estados Unidos, por exemplo, que é o Canadá, que tem um exemplo excelente aí de desenvolvimento social. A Nova Zelândia, ela também vai trabalhar com o capitalismo, mas ela também trabalha com esse capitalismo misturado um pouco com o socialismo, né? Tem esse desenvolvimento forte aí, mas é uma boa representação. Então por que a gente tem essa mania de achar que os Estados Unidos... Alexandre, porque eles são poderosos mundialmente. Sim, eles são poderosos mundialmente, mas isso também não quer dizer que isso define a qualidade deles. Então a gente vai ver um pouco isso aí um pouco mais para frente, com um pouco mais de excelência, para a gente dar valor a quem é de valor. Tá ok, gente? Então, a gente cria dependências econômicas e financeiras de países desenvolvidos. Então, nós, brasileiros, vamos repetir o que eu já disse em outra aula aqui. Jamais vamos ser primeiro mundo. Primeiro, porque nós somos capitalistas dependentes, nós não somos capitalistas independentes, como a Nova Zelândia, como o Canadá, como os Estados Unidos, como a Inglaterra. Esses países possuem uma independência, Alexandre, mas eles não estão ligados um ao outro, estão ligados um ao outro como força comercial, tá ok? Mas, efetivamente, eles têm uma independência capitalista, o que nós não temos. Nós dependemos dos Estados Unidos. Se a China e os Estados Unidos hoje pararem de comprar do Brasil, se a Inglaterra parar de comprar do Brasil, o Brasil está falido, tá ok? Então, essa briguinha que esse atual governo tem aí, está tentando arrumar com a China, por exemplo. Nós somos os maiores, ou um dos maiores produtores de soja do mundo. Quem que compra a maior parte da nossa produção? A China. Então, o Brasil ameaçar a China, o Brasil ameaçar os Estados Unidos, como fez agora, é simplesmente esdrúxulo para um mercado que se diz capitalista. Tá? Se fosse socialista, é tipo que se dane. Eu estou vivendo minha vida, e se vocês quiserem me acompanhar, acompanha, se não quiser, não acompanha e tal. Mas, se a gente for pensar nessa perspectiva de países dependentes, imagina o seguinte, meu caro. É você aí que é dependente do seu, sei lá, da sua mãe, da sua avó, ou quem você more com ela, e de repente você fala, mãe, não mexe comigo não, que você vai arrumar briga comigo, nós vamos entrar numa guerra. Ela fala, a casa é minha, sou eu que mando. Acabou.
Não tem outro rock, entendeu? Se você tentar outra brincadeira, você vai ter que se virar sozinho. E se virar sozinho, será que vai dar certo nesse momento? Ela já está escrevendo assim, acho que o poder dos Estados Unidos tem uma dependência. Acho que o poder dos Estados Unidos tem uma dependência em países menores que produzem para ele, por exemplo. Ô Joyce, nós temos os Estados Unidos que promovem dependência de outros países, mas temos Estados Unidos que promovem poder junto com outros países. Então, quando os Estados Unidos se junta com o Japão, quando ele se junta com a China, que pode falar mal do jeito que for da China, mas não larga ela de jeito nenhum, quando os Estados Unidos se junta com a Inglaterra, com a Holanda, com a Nova Zelândia, com o Canadá, ele está promovendo uma força que está lá nos conglomerados econômicos, né? Ou seja, a junção desses países. O que eles estão fazendo? Eles estão fortalecendo o poder econômico existente deles. Mas a partir do momento que ele pega países, entre aspas, menores, né? Porque o Brasil não é um país menor em dimensão efetivamente territorial, mas é um país menor em dimensão de poder. Sim, ele está criando uma dependência desses países e ele está criando também uma gestão de poder disso. Tá ok? Bom, alguns benefícios. A gente tem uma informação muito mais próxima em escala mundial, uma difusão cultural entre esses países fortíssima, um grande avanço tecnológico para todos, apesar do acesso do avanço tecnológico ser muito diferente. Então, quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos hoje, né, vamos de novo nele, que é um país também agrícola, você tem tratores que boa parte desses tratores vão trabalhar via GPS. Ou seja, você tem um cara na cabine com um computador na mão, um celular ligado um aparelho ligado no trator dele, fechado no ar-condicionado e que ele fica ali o dia inteiro para evitar que ele atropele uma cerca, para evitar que ele enfie num buraco, para evitar que ele atropele uma pessoa. Mas o trabalho dele ali, basicamente, é controlar um computador. Tá? E esse tipo de tecnologia é muito comum presente nos Estados Unidos. Já no Brasil, essa tecnologia não é comum. A gente ainda tem, para vocês terem uma noção, em indústrias de mineração ou de extração minerária, a gente tem até hoje tecnologias dos anos 60. Ou seja, nós estamos em 1920, nós estamos considerando tecnologias de 60 anos atrás. É como se você ainda andasse num Fusca 66, tá? O Fusca 66, que é o famoso Fusca. Como se o seu carro do ano fosse um Fusca 66 e você fosse competir na estrada com um Camaro. Então a maioria dos Estados Unidos anda de Camaro e você aqui andando de Fusca. Então não dá pra gente competir, tá ok? Não dá pra gente competir com uma tecnologia de mineração. Nós estamos aqui com a turma da mineração aí, ó. Vocês já ouviram falar da mineração 4D, gente? Né? É uma mineração de alta tecnologia e que o Brasil não tem acesso a essa tecnologia praticamente. Fizemos um trabalho ano passado, bacana, Samuel. E é muito legal. Eu sou amigo da pessoa que é uma das grandes responsáveis no mundo pela mineração 4D. Tá? É ela que inclusive trata da mineração 4D no Brasil, é ela que faz a ligação Estados Unidos e México de mineração, Estados Unidos e Inglaterra, né? Então, os Estados Unidos e os Emirados, né? Então, é uma pessoa fantástica, assim, e essa conversa é dela mesma. Falou, Alexandre, infelizmente, nós não temos acesso a esse tipo de mineração. Tá? A mineração 4D. Ela
já existe no Brasil, mas de forma muito simples. É a mesma coisa que eu estou brincando aqui. Já existe Camaro no Brasil? Já. Alguns. Então, enquanto nos Estados Unidos tem cara entregando pizza no Camaro, nós ainda estamos no Fusca 66. Então, entenda isso como tecnologia. Enquanto nos Estados Unidos você tem, por exemplo, um aparelho de GPS, né? Que ele entra para dentro de uma caverna e faz a leitura da caverna inteira. Tá ok? Você tem um aparelho de topografia que entra dentro da caverna e faz a leitura da caverna inteira topograficamente. No laser, você ainda tem no Brasil a gente usando aparelhos aí bem simples para poder fazer análise de caverna. Então, ainda usamos a fita métrica para poder fazer isso. Então, nós ainda estamos em muita tecnologia parados há 50, 60 anos atrás. Ok? Então, apesar disso, a gente tem acesso à informação, a gente já tem acesso lá ao iPhone 12, né? A gente já tem acesso a uma produção de bens e uma geração de serviço. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente quem é que ajudou a ter esse acesso nosso, que foi um presidente que saiu do governo, mas que praticamente a gente expulsou ele, né? Não estou vangloriando ele, mas um dos responsáveis por essa tecnologia estar presente aqui hoje é o Fernando Collor de Mello. Ladrão, safado, sem vergonha, aprontou que não sei o que, mas abriu as portas do comércio internacional do Brasil, que estavam fechadas desde a década de 30, tá? Ou oficialmente desde a década de 50. Só lá nos anos 90 é que ele vai abrir essas portas. O Eduardo está perguntando, professor, a China é um país emergente? Pois é, essa é uma discussão sobre o que seria um país emergente. A China hoje ameaça o mundo em se tornar o grande poder econômico, em se tornar efetivamente um país considerado país desenvolvido. Não dá para a gente comparar a tecnologia que a China tem com a tecnologia que o Brasil tem. A China tem muito mais acesso à tecnologia do que o Brasil. Até porque essas empresas estão intimamente ligadas à China. Mas, Alexandre, o fato do comunismo estar presente e regular essa tecnologia lá não atrapalha? Essa tecnologia é regulada para o acesso da população comum, tá ok? A indústria já vive um processo emergencial aí, tanto que o 5G na China já é uma realidade. Será que a China consegue ser um país desenvolvido? Eduardo, essas são as cenas do próximo capítulo. Eu acho que nós vamos precisar de esperar para ver o que vai acontecer aí. Eu acredito o seguinte, eu tenho alguns receios que podem acontecer aí, desde a possibilidade de uma terceira guerra mundial, né, às possibilidades de um novo tempo aí, onde vai ter acordos para poder dirimir conflitos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a China tem uma grande possibilidade de fazer isso tudo, você tem países como a Inglaterra, países como os Estados Unidos, como o Canadá, que não querem dar espaço para outros países se tornarem reis. Não quer dar espaço para isso, então comumente vai dizer: a culpa é do comunismo, a culpa é do maldito vírus comunista. Eu nem sabia que vírus tinha partido, né? Mas vai se fazer de tudo, tá ok? Lembrando, a gestão é de poder. Olha só, como é que esses países capitalistas condenam o comunismo, mas não deixam de fazer negócio com ele? Ora, eu, Alexandre, se eu condeno alguma coisa, eu não quero fazer parte dela.
Então, é gestão de poder. Tá ok? Bom, vamos lá. O aumento da produção de bens na geração de serviço e a formação de ONGs que atuam globalmente. Só tratando aqui, Samuel, quando você diz aí que tem uma relação do que aconteceu com a Rússia, o processo é bem diferente, tá? Na Rússia, a gente estava numa briga mundial para dizer que o capitalismo ou o comunismo eram melhor, né? E aí estava nesse processo de quem será o poder. O poder hoje ele já é do capitalismo. E aí eu já não tenho um país puritano mais nessa sensação comunista que tem aí. Então a China se defende comunista, mas ela trabalha efetivamente com o capitalismo. É uma mistura dos dois. Tá ok? Havia uma relação do Putin com a União Europeia. Pois é uma boa discussão isso aí, porque aí você tem países que não se... A União Europeia não se comanda sozinha. E como é que fica a relação? Nós não vamos entrar nisso agora, não. Algo para vocês pensarem para a gente tratar lá na frente, tá ok? Mas como é que fica a relação dessa União Europeia agora sem a Inglaterra? Sem a rainha, tá ok? Sem o grande poderio deles lá. Então vamos lá. Então a gente fala de um aumento de desigualdade social mundial e um aumento de desigualdade social dentro dos próprios países que desenvolvem o chamado neoliberalismo aí, tá ok? Há uma instabilidade econômica financeira e aí eu tenho os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Alexandre, o que é um país subdesenvolvido? É o que a gente chama hoje bonitamente de países emergentes. Então, o que seria uma questão aí? Por que nós tratamos então de países subdesenvolvidos e países emergentes? A gente pode até dividir esses países subdesenvolvidos e emergentes em dois, mas é interessante a gente tratar isso aí e entender que é basicamente uma nova forma de chamar os países subdesenvolvidos. Porque parece que um país subdesenvolvido ele vai se tornar desenvolvido algum dia. Pouco provável por causa da gestão desse poder. Tá ok? Mas ele é um país que emerge, que ele sai, que ele destaca, que ele vai para fora. Tá ok? Então, por isso que ele é considerado um país emergente. Tá ok? Ou seja, que ele se destacou de outros países aí em relação a isso. Hoje, na América do Sul, a gente tem o Paraguai se apresentando fortemente, o Chile se apresentando, o Brasil se apresentando aí, apesar do Brasil estar num processo aí que ainda não dá para a gente fazer uma leitura muito limpa disso, tá ok? Então a gente tem um elevado nível de endividamento externo, isso é muito bom para os que comandam o capitalista, ou seja, se você está sempre devendo alguém, você está sempre debaixo da vontade desse alguém, tá ok? Então uma forte dependência de capitais estrangeiros, a gente vê isso aí nos empréstimos internacionais, e há uma vulnerabilidade da crise no sistema financeiro internacional e um aumento da concentração de riquezas nesses países desenvolvidos. Tem até uma charge aí, né, mostrando algo que a gente chama de enclaves enclausurados. Ou seja, você tem pessoas que vivem hoje em condomínios que não têm a mínima ideia da realidade do que acontece fora. Então eu chego hoje para algumas pessoas aqui do meu convívio, eu moro na Zona Sul em Belo Horizonte, então eu tenho um convívio com o pessoal aqui, e a minha mãe mora na Pampulha. Isso quer dizer que eu começo a ter uma relação com a cidade maior, porque eu consigo caminhar pela cidade.
Mas como chefe de cozinha, eu faço muito trabalho com a galera rica de Belo Horizonte. E eu vou dizer um negócio para vocês. Muitas dessas pessoas não têm a mínima ideia do que acontece lá fora. Quando eu falo que eu tenho, que a população de rua de Belo Horizonte aumentou 140% no último ano, a pessoa acha que passou de 10 para 24 pessoas. Né? Não tem noção que a gente tem quase aí em torno de 4 a 5 mil pessoas morando na rua em Belo Horizonte. Tá? É mais do que muita cidade tem aí como habitantes. Tá ok, gente? Então é preciso entender isso aí. Então eu coloquei essa imagem aí só para a gente ter um pouco dessa referência. Tá? Então essas pessoas conhecem as suas cidades muitas vezes por referência fotográfica, mas nós vamos falar sobre ela um pouco. Então a globalização vai trazer união de países e união de empresas, e ela é focada principalmente numa tendência das compras, das aquisições, do que eu posso ter. Há uma disputa de mercado, e quem tem maior quantidade de mercado tem maior poder, e essa competitividade aumenta e há um investimento em novas tecnologias aí. Aí a gente tem algumas possibilidades que a gente está vendo aí dessas fusões entre as empresas. Então a Lambert vai se fundir à Pfizer, né? Que vai comandar o setor aí farmacêutico, por exemplo. Tá ok? A Exxon vai se juntar com a Mobil, né, ou a Mobil, dando alguns exemplos talvez de empresas um pouco mais presentes aqui. Como biotecnologia aqui, ó, a Aventis junto com a Sanofi, tá? A Procter Gamble junto com a Gillette vai ir para os varejos, perfumaria, bens de consumos e etc. Tá? E demonstra para a gente aí quem comanda. Então, seja, grandes empresas se juntando com grandes empresas para poder dominar o mercado. Então, é muito comum a gente ver o porquê que eu vejo que quando aumenta o petróleo, né, quando aumenta o combustível geral. Por quê? Porque são pouquíssimas empresas que comandam e automaticamente elas colocam o valor. Ou seja, quando a gente fala que o próprio mercado se regula, como é que o próprio mercado pode se regular se eu tenho um número de grandes empresas dominando esse mercado? Se essas empresas impõem o seu preço, o mercado se regularia se eu desse oportunidade a esse grande número de empresas. Por exemplo, hoje quando a gente fala em TV a cabo, quando a gente fala em... Vamos lá, não vou nem dizer TV a cabo. Quando eu falo em celular, basicamente eu tenho a TIM, a Oi, a Vivo e a Claro. 4 empresas para um país com mais de 200 milhões de pessoas. 4 empresas dominam o mercado. Hoje, quando eu falo de banco, eu falo de Banco do Brasil, que é um banco estatal, Caixa, que é um banco estatal. Fugindo disso, eu tenho basicamente Santander, Itaú e Bradesco. Ou seja, 3 bancos que basicamente comandam o nosso país. Ou seja, não tem efetivamente uma concorrência que equilibre o meu mercado. Então esse é o grande problema. Se a mão invisível fosse realmente uma realidade, eu teria 200 mil bancos e poderia entrar nessa. Mas efetivamente eu não tenho. Ok? Tá de olho na hora aí. Deixa eu ver se tem mais. Não.
Tranquilo. Então, a globalização e o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo, então? Um conjunto de ideias econômicas surgido lá nos anos 80, mas o Brasil não possui mais empresas pela dificuldade de se fundar uma empresa aqui. Samuel, isso é uma discussão como é que eu posso dizer? O que a gente poderia considerar de dificuldade de empresas aqui? Você acha mesmo que a gente tem dificuldade de empresas, de bancos para poder se estabelecer num dos países que mais lucram com bancos no mundo? Tudo quanto é banco quer vir para cá. Por quê? Porque o lucro de banco aqui é altíssimo. Será que nós estamos realmente fazendo diferença? Aí você fala comigo, e os bancos digitais? Os bancos digitais hoje, quando você pega, vários desses bancos digitais são dessas empresas, Santander, Itaú, etc., que vão mudando de nome para poder alcançar mercado. Entende? Então, como eu tenho hoje empresas aí com dois tipos de linhas diferentes. Por exemplo, quando eu falo em Brastemp e quando eu falo em Consul, aí você fala a Consul é pior do que a Brastemp. A Consul é a linha 2 da Brastemp. É a mesma empresa, inclusive é a mesma fábrica. Sai do mesmo lugar. Eletrodomésticos com qualidades diferentes. Então, será que o Brasil tem mesmo essa dificuldade? Lógico, nós estamos num processo de desindustrialização no Brasil. Mas você acha que o Brasil, um dos países de maior tecnologia virtual, no sentido de maior acesso de tecnologia virtual, quantidade de celular que o Brasil vende, você acha que a gente merecia ter duas empresas de celular que dominam o mercado? Ou seja, a Apple e a Samsung? Não, era para a gente ter uma baita de uma concorrência, né? Para que esse mercado fosse realmente, para que um celular não custasse 12 mil reais, tá ok? Então o mercado se regula até o momento em que há dominantes efetivamente do mercado. O mercado se regula no pequeno, né? Quando eu monto uma padaria ali, monto uma outra padaria ali. Agora, quando esse mercado ele se torna grande, você tem dominadores do mercado e ele não dá conta de se regular por si só mais. E aí o que eu preciso? Eu preciso de um Estado regularizando. Mas, lógico, essa é uma visão do Alexandre. Ok? Então, o livre comércio e a livre circulação de capitais são fundamentais. São fundamentais ao desenvolvimento econômico e estimulam o desenvolvimento tecnológico. O Estado deve promover a abertura do mercado, portanto, deixar esse mercado livre. E é por causa desse mercado livre que a gente não tem a concorrência. Se o Estado exigisse que novos bancos entrassem aqui, se o Estado exigisse... Hoje, quando eu falo em plano de saúde no Brasil, você pensa em quem? Em quem que vocês pensam, gente? Plano de saúde. Unimed. Todo mundo pensa em Unimed. Por que eu não tenho... Por que eu tenho um plano de... Eu, Alexandre, pago quase R$1.000 de plano de saúde aqui em casa. Sou eu, minha esposa e mais 2 filhos. Né? Por que efetivamente o governo, num país onde a saúde é precária, não promove grandes empresas a desenvolver planos de saúde no Brasil? Porque não é interessante para o mercadão, não é interessante para o poder. A Unimed não vai deixar isso acontecer com facilidade. Entende? Tá ok? Então, a aplicação de ideias liberais, gente, vai aumentar a fusão entre empresas, vai possibilitar a expansão de multinacionais e fortalece os poderosos do mercado. Aumenta o fluxo de investimento de mercadorias entre os países
e facilita a entrada de mercadoria estrangeira. E aí eu coloco entre aspas o Collor no Brasil. Bom, eu não votei no Collor na época, eu estava começando a minha período de votação. Acho o Collor um cara doidão, acho que quem vota nele ainda até hoje é mais doido que ele ainda, mas o Collor fez algo importantíssimo para o Brasil, que foi abrir as fronteiras do país para o mercado internacional. Abriu as fronteiras e disse: nós precisamos de trazer mercadoria para concorrer com as mercadorias do Brasil. Por quê? Lá na década de 30, com a quebra da Bolsa de Nova York, quando a Bolsa de Nova York quebrou, nós ficamos sem pé nem chão. Resolvemos investir no mercado interno, né? E aí começamos a promover uma indústria nacional, começamos a promover a agricultura nacional, começamos a entender o que nós precisávamos de nós mesmos. Só que chegou um momento que isso foi jogado lá para fora, tá? Chegou um momento em que a gente, vamos lá, década de 30, 50 anos, 60 anos depois, a gente continuava investindo no mercado nacional, mas a globalização ela já era uma realidade. Então o Collor quebra essa barreira aí e abre as barreiras internacionais para importação. Até esse momento, gente, a gente tinha 4 carros no Brasil, 4 marcas de carro no Brasil: Volkswagen, Chevrolet, Fiat e Ford. Não tinha mais nada. Tá ok? E aí a gente começa a ter uma abertura e a gente começa a ter uma concorrência veicular no Brasil. Ok? Então, é muito importante o papel desse Collor aí. Mas também traz falência de indústrias nacionais que não conseguem acompanhar essa nova medida de mercado, mas também abre o mercado exportador para o Brasil e o país consegue também exportar para fora. Então não tem só malefício, tem benefício também, né? Ele agrava problemas sociais, porque traz subdesenvolvimento para umas áreas, tá? E fortalece outras áreas, como São Paulo, por exemplo, se tornou o grande mercado brasileiro. Ok? Então a ideia central é o livre funcionamento do mercado, essa é a ideia do neoliberalismo, sem controles inibidores do Estado, Estado zero aí. Eu vi que gente errou no exercício lá, colocando que o Estado tinha força no mercado. É o caminho para elevar a produção e gerar emprego, é isso que se acredita dentro do neoliberalismo, e ele favorece grandes empresas multinacionais. Ele vai dizer: nós não precisamos da pequena empresa. Alexandre, mas isso é uma realidade no nosso país? Meu caro, nós estamos num país em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Quem comanda economicamente os nossos países são as micro e pequenas empresas. Então, por que não fortalecer as micro e pequenas empresas? Essa foi uma tentativa aí com o último governo. Mas, basicamente, você tem que entender que se uma empresa grande morre, lembra o que eu disse, gente? Morre uma empresa como a Fiat aqui, com 4.000 funcionários. Eu tenho 13 empregos indiretos e subindiretos acontecendo. Eu tenho 13 mais 4, 17. Eu não mando embora 4.000 empregados, eu mando embora 17.000 empregos ligados a isso. Ou seja, quase 20.000 pessoas desempregadas se uma única empresa sai. Agora, se a padaria do Zé, se a fabriqueta da Tonha quebra, ali vai 2, 3, 4, 5 funcionários, acabou. Tá ok? E aí ela vai embora e ela é substituída facilmente por outras. Tá? Então há motivos aí para isso acontecer também. Então, os movimentos contra a globalização neoliberal. Vários movimentos da sociedade passam a se posicionar como uma nova ordem de organização do sistema econômico internacional, apoiado no neoliberalismo, e denuncia os problemas decorrentes aí. Nascem, então, organizações não governamentais, redes internacionais,
que articulam novos aí recursos tecnológicos e marcam um novo processo dessa globalização, ok? Sem esse recurso, então, seria difícil mobilizar aí esse grupo de pessoas e difundir essas ideias aí. Vamos ver aí, ó. Então, a formação de novos blocos econômicos vai acontecer principalmente a partir dos anos 50, tá? Importante característica no espaço geográfico mundial, porque eles mudam a perspectiva econômica do mundo e mudam a dinâmica de trabalho do mundo e mudam a dinâmica do comércio do mundo. E eles vão aumentar o intercâmbio entre esses países, nós já falamos sobre isso aí, tá? Então há uma criação de uma União Europeia, a criação do Mercosul, a criação dos BRICS, a criação do NAFTA e por aí vai, tá? O que acontece nessa história, então? Há formas diferenciadas na configuração dos blocos econômicos e eles vão trazer para a gente uma zona de livre comércio. A gente vê isso acontecendo, por exemplo, como Brasil e Argentina. Eu tenho, por exemplo, carros produzidos na Argentina em que são vendidos no Brasil e que não passam por impostos de fronteiras, tá ok? Então, países que possuem o mesmo objetivo, eles vão se favorecer e entrar em acordos que vão ajudar aí a eles, tá? Vamos ter uma união aduaneira, ou seja, uma integração que vai reduzir e eliminar impostos, é o que acontece aqui, ou seja, uma quebra de fronteira aqui. Então, Brasil, Paraguai e Uruguai tem uma certa liberdade de comércio de uns com os outros. E também de circulação de pessoas, o que também facilita esses processos aí. Tá ok? E vai vigorar então, gente, esse mercado comum entre esses países. A União Europeia também é uma boa resposta para isso. Tá? Eu posso comprar um carro lá e circular com esse carro pela Europa sem problema, o que acontece aqui também. Tá? Bom, aí a criação de novos blocos econômicos, vale a pena a gente abrir um pouco aí para poder falar. Que a gente tem criação de livre comércio, as novas comunidades, a chamada CAN, né? As operações econômicas, a PEC, o SEB, a ASEM. Então vou deixar o NAFTA, né? Então vou deixar esse slide aí para que vocês possam pesquisar cada um desses, vamos colocar aí, blocos econômicos, cada um desses tratados existentes aí, para que vocês possam entender ele melhor. Tá ok? E aí, recomendo um print na tela aí para que vocês possam responder a essa questão aí. Alguns alunos me perguntaram sobre o questionário que eu coloquei lá sobre capitalismo, porque o do globalização tinha 4 perguntas e a outra tinha só 3. Basicamente, porque ao invés de eu formular o questionário e liberar ele em determinado horário, eu fui formulando e já liberando. E algum apressado aí começou a fazer o formulário começou a fazer o questionário antes de eu terminar ele. E aí ele não me permitiu colocar a 4ª questão lá. Mas aí é importante a gente pensar, quais são as principais características dessa globalização então, gente? Tá? Qual que é a importância das empresas multinacionais na atualidade? Principalmente de encontro com essa economia mundial. Que agora a gente não pensa mais numa economia de Belo Horizonte. A gente vai pensar nessa economia num formato de economia que está ligado a uma forma que eu chamo de granular, ou seja, é Belo Horizonte ligado à economia de Minas Gerais, é Minas Gerais ligado à economia do Sudeste, é o Sudeste ligado à economia do Brasil, é o Brasil ligado à economia da América do Sul, que é ligado à economia
dos países do Mercosul, que é ligado à economia das Américas como um todo, que está ligado à economia mundial. Eu não penso mais nessa economia simplesmente como a economia de Belo Horizonte. Tá ok? Quais são as principais características dessa concepção desse novo liberalismo, ou seja, do neoliberalismo? E aí, vocês citem aí para mim duas consequências da implantação desse novo neoliberalismo, lembrando que essas consequências podem ser positivas e negativas. Ok, Honey? Tranquilo? Deixa eu só abrir aqui para mostrar algo para vocês. Professor, essas Sim. questões precisa responder no fórum ou não? É para você usar para o seu estudo, Ah, tá, entendi. Obrigada. tá? Pensar nela aí como estudos seus. Que isso, hein, gente? Que absurdo, hein? Pessoal, já é 10h50. Nós vamos entrar aí com indicadores do desenvolvimento. Eu vou parar a aula aqui, mas nós vamos entrar com indicadores do desenvolvimento mundial. E a gente vai falar um pouco sobre IDH, tá? O Índice de Desenvolvimento. Nós vamos falar então um pouco sobre o Índice de Desenvolvimento Humano e vamos falar um pouco aí sobre PIB na próxima aula gravada. Então nossa aula assíncrona vai continuar com esse tema aqui. Tranquilo, gente? Dúvidas, pessoal? Tranquilo para todos? Vocês estão vivos aí, gente?